Olá, vamos pensar no dia a dia de muita gente. Tem pessoas que não tomam nenhuma iniciativa ao início do dia sem que primeiro consulte o que diz a respeito do seu signo. Tem outros que não saem de casa sem que primeiro a sua perna direita vá na frente, dê o primeiro passo para a calçada. Tem outros que não tomam nenhuma iniciativa sem primeiro ler o jornal. Outros não abrem mão de que sua primeira atitude seja orar. E assim por diante. Cada um tem o seu jeito. E isso é chamado, de uma forma bem generalizada, buscar o meu guia. Mas deixa eu mostrar para vocês, dar uma sugestão, no mínimo. Na Bíblia Sagrada, no Salmo 139, verso 16, está escrito assim: todos os dias, não é um dia ou outro, todos os dias, determinados para mim foram escritos em seu livro, antes que um deles existisse. Então, antes que cada dia viesse a existir, o Salmo diz que Deus já havia determinado o que iria acontecer na minha vida. Então, Deus, ele é a providência para a vida, mesmo antes do amanhã. Mesmo antes, nós estamos em 2023, mesmo antes de 2024. Todos os nossos dias estão determinados por Deus, independente da busca e do recurso que cada um use no seu entendimento de achar que vai dar certo. Então o Salmo é bem claro. Antes do dia existir, Deus já tem determinado tudo, porque Deus, ele trabalha com a vida e para a vida. Tinha uma moça chamada Ruth, inclusive o livro leva o nome dela, livro de Ruth, que ela viveu essa experiência no momento crítico da vida, onde havia perdido o marido, aonde ela estava morando com a sogra, que também a sogra era viúva. Quase que uma tragédia assim, sem esperança. Mas ela viveu essa experiência de conhecer um Deus que cuida da vida e um Deus que é o guia de todos os nossos dias. Um dia de dificuldade, um dia de crise, de fome, de escassez, um dia de falta de provisão. Ruth diz assim para a sua sogra. Está na Bíblia Sagrada, no próprio livro de Ruth, que é o livro que leva o nome dela. No capítulo 2, verso 2 e 3. Deixa-me ir aos campos e recolher o grão restante atrás de qualquer um em cujos olhos eu achar favor. Noemi lhe disse: vá em frente, minha filha. Então ela saiu e começou a respingar nos campos atrás dos ceifeiros. Acontece que ela estava trabalhando em um campo pertencente a Boaz, que era da clã de Elimeleque. Era um dia difícil, era um dia que a expectativa não era nada positivo, não tinha nada a não ser a dizer, olha, eu vou sair e achar pelo menos uma chance de pegar sobra, de colher restos, migalhas para a nossa provisão. E ela foi,
Mas o Salmo diz, o Salmo 139, todos os dias estão determinados para mim, todos os dias estão determinados para você, como esteve determinado para a Ruth e para todos, antes do dia acontecer. E naquele dia ela conheceu algumas providências de Deus, aonde ela saiu para buscar pelo menos migalhas, pelo menos sobra, pelo menos resto de alguém que tivesse misericórdia dela. E algumas coisas aconteceram de forma extraordinária, porque já estava determinado por Deus. A primeira coisa é que ela foi apanhar espigas e caiu, por sorte, num campo de um homem chamado Boaz. Boaz era proprietário de muitas terras. E ele conhecia as instruções da lei de Moisés. E ao conhecer, não adiantava ela cair na terra de um homem que deixasse ela trabalhar, mas de um homem como um dia está determinado por Deus, um homem em que ela caiu no campo dele, e esse homem conhecia a lei de Moisés que dizia, no momento da colheita, segundo a lei de Moisés, deixa cair para que o pobre ou o estrangeiro venha colhendo. Deus levou Ruth ao campo de Boaz para que ela pudesse ter uma provisão de alimento durante seu tempo de necessidade. Olha como Deus cuida da gente. Ela caiu, o texto é claro, ela caiu por sorte no campo de Boaz, e esse homem conhecia a lei de Moisés, e a lei de Moisés dizia, no momento da colheita, você tem que deixar cair um pouco para socorrer os necessitados. Eu quero dizer para você que o guia mais importante para a sua vida é aquele que providencia tudo para você, chama-se Deus. Somente Deus. Ruth caiu no campo de Boaz porque Deus providenciou. A segunda coisa, ela tinha uma questão jurídica para resolver, aonde o seu marido havia morrido e precisava de um remidor para trazer a recuperação da herança e dar continuidade aos direitos. Eu quero dizer que você, mesmo não acreditando em milagre, milagre existe. Então, se você não acredita em milagre, mas acredita em Deus, Deus é o Deus de milagre. A pessoa que iria resolver a questão do futuro e do destino dela, o remidor, foi exatamente Boaz. O cara que tinha o direito legítimo, tinha mais um na frente, e o que estava na frente dele deixou a vez para Boaz, e Boaz resolveu toda a questão jurídica, toda a questão de herança, aonde não tinha alternativa para Ruth resolver. Deus colocou naquele dia um cara, que inclusive depois se casou com ela, que resolveu o destino dela. Ela não somente achou comida no terreno do cara, na terra dele, na fazenda dele, mas ela achou um cara que achou graça nela e deu a ela a solução da vida em relação ao remidor. Bom, a fome, a crise, a necessidade, a escassez pode ser um momento difícil, como de fato é. Mas pode iniciar novos começos. Deus te abençoe. Deus é o teu guia. Confia nele, que ele vai prover muita coisa boa para você, neste e em todos os dias que você confiar totalmente nele. Começando do básico, que é o pão nosso de cada dia, até resolver todas as questões que humanamente parece impossível. Deus vai fazer um Boaz passar no teu caminho para te abençoar.